Só pra avisar que minha garganta tá um pouco ruim, então desculpa qualquer coisa, mas o vídeo tem spoiler dos seguintes jogos e temas meio sensíveis, então vocês foram avisados. Recentemente eu venho reparado que os gamers de hoje em dia estão focando em um gênero mais diferente de jogos, que eu não sei exatamente se isso se aplica em um gênero, mas vocês pegaram a ideia. Antigamente, e isso porque eu sempre observava, né, as coisas mais em alta eram jogos com algo dentro dele que chamava atenção, tinha ali alguma coisa que atraía os jogadores, seja mecânica de FPS de Call of Duty, o mundo aberto e bem bonito de GTA V, chutar bolas de um lado pro outro pra ganhar do seu amigo. Pode não parecer atrativo agora, mas eu te garanto que na época era muito. Pular por cima de prédios numa mecânica bem foda de parkour com luta e era sempre a mesma coisa, os mesmos jogos. Pelo menos nas game houses ali por 2016 e 2017. E mesmo que tivesse alguns joguinhos diferentes que se destacavam, como Terraria, por exemplo, eles eram pouco explorados, as pessoas queriam jogar as coisas do momento. Mas atualmente, com vários dos jogos indies sendo bem mais frequentes, eu agradeço muito por isso, inclusive, a gente repara que eles têm em mente não acumular dinheiro com seus jogos, e sim passar sua ideia. Algumas dessas ideias são tão boas que alugam um triplex na minha mente, me fazem pensar, me fazem refletir, às vezes sobre coisas e sensações que eu nem sabia que minha mente era capaz de usufruir. E é por isso que hoje eu vou apresentar um tema em ascensão pra vocês, sendo bem explorado e principalmente bem amado pelo público. Jogos que te fazem pensar. Eu sei que a ideia parece besta, mas esse estilo se assemelha muito com a vida que os adolescentes geralmente têm. Às vezes tem um certo problema, ou uma história te cativa tanto que você não sabe exatamente por que isso tá acontecendo, e quando você percebe, é porque o jogo tá se conectando com você. Ele se importa com você, ele fala com você de uma forma ou de outra, e o melhor de tudo, ele representa você. Hoje eu separei aqui 5 jogos, os 3 primeiros tem vídeo no canal, mas os últimos não. Enfim, só caso você queira se aprofundar melhor neles, já que aqui eu não vou fazer isso tão bem. Todos esses jogos, apesar de serem totalmente diferentes em mecânica, gráfico, histórias, mexeram comigo da mesma forma, eu acredito, e me fizeram refletir bastante. O primeiro da nossa lista é Hypnagogia, um jogo que te bota em lugares com uma vibe meio Liminal Space, o que faz sentido, já que são sonhos e seu objetivo é achar cristais para assim tentar acordar desse sonho. O segundo jogo da lista é Celeste, eu acredito que dispensa apresentações. Um jogo muito bom de plataforma onde você tem que escalar montanhas, mas enquanto faz isso, tem que lutar contra as incertezas da sua própria mente, ou nesse caso, o seu outro eu, o eu ruim. O terceiro jogo é Gone Home, que também parece ser um jogo de terror, exploração de uma casa abandonada, mas logo através de áudios e cartas descobrimos que na verdade se trata de uma história sobre uma garota lésbica se descobrindo bem aos poucos. E é sério, eu entrei em prantos com esse jogo, nunca chorei tanto. O quarto jogo da nossa lista é Soma, um terror de ficção científica que nos bota num mundo totalmente devastado, cheio de robôs e monstros que você precisa fugir, mas tem também o nosso objetivo, que é simplesmente salvar o que restou da humanidade em uma batalha de moral e ética. O quinto jogo é Life is Strange, eu acredito que também dispensa apresentações, mas caso você não saiba, é um jogo de escolhas onde precisamos voltar no tempo e descobrir o que está acontecendo e por que havia um tornado se aproximando de uma cidade. No fim, todos esses jogos têm algo em comum e eu vou tentar explicar isso para vocês. Vamos começar por Hypnagogia então, um jogo que com gráficos pixelados e músicas desconcertantes te coloca cada vez mais em um sonho curto e diferente, e no começo parece tudo bem na medida do possível, parece que caímos no Vale da Estranheza, mas tudo bem, tudo certo. Os objetivos e as pessoas nesse jogo são bem simples no início, mas quanto mais os sonhos passam, mais percebemos que na verdade estamos presos em um ciclo sem fim de sonhos, agora composto por pesadelos. Em um desses sonhos, que se chama Encontre a Figura, conhecemos algumas pessoas presas na sua própria melancolia. Um homem, por exemplo, diz que assiste os programas favoritos todos os dias, mesmo que na televisão não estivesse passando nada. Ele apenas faz isso pela necessidade de ver algo que na verdade nem existe mais. Ele tá claramente com uma dependência nessa televisão, das coisas que passam nela, mesmo que não tenha mais conteúdos, e isso me faz pensar, porque claramente, quando a pessoa tá deprimida, ela busca algo pra suprir isso. Algo que faça ela esquecer dos problemas, mas que na verdade não resolve nada. É só um vício, é só uma dependência. E pessoas que têm depressão também se veem estagnadas em um só lugar, mesmo que tivesse uma saída ali, elas não conseguem sair, porque acham conforto nessa dor, acham conforto e não conseguem andar até a saída mais próxima. Esse é um dos problemas de outro homem, estagnado, preso numa grade sem enxergar a saída, mesmo que ela estivesse literalmente atrás de si. E ainda tem outro homem que diz que não vai sair de seu quarto porque ele já havia sido machucado antes e poderia ser machucado novamente, mostrando uma fragilidade e uma fobia social que faria algumas pessoas realmente se identificarem. É muito triste. Mas pro final do jogo nós vemos um monstro que eu chamei de Devorador de Sonhos, e vocês teriam que ver a teoria de Hypnagogia para saber mais sobre isso, que quer tentar manter um personagem para sempre dentro daqueles pesadelos, o que seria algo extremamente ruim,
né? Imagina que desesperador ficar preso em um mundo onde não há saída e nada é real, mano. O sentimento que cresce é realmente um vazio. E outro jogo que não foi citado, mas que também já tem vídeo no canal, é Fit in the Snow, onde suas escolhas e somente suas escolhas fazem você ficar preso nesse pesadelo pra sempre ou não. Tem literalmente dois finais. O final onde você acorda, que é reconfortante, e o final onde você não acorda e o jogo simplesmente fecha, com a sua alma presa naquele pesadelo. Pensar que suas escolhas te fizeram chegar ali, naquela incerteza, como claramente poderia acontecer na vida real, e pensar que todas aquelas situações deprimentes que provavelmente já aconteceram com você, ou ainda acontecem, te faz perceber um vazio estranho, que é meio difícil de esquecer. Quem despertou isso foram esses jogos que te prendem em sonhos. Bizarro, né? Bem, agora vamos falar de Celeste, um jogo extremamente desafiador, com uma mecânica incrível, gráficos em 2D impecáveis e sério, é um jogo todo perfeitinho. Ainda falando da sua história, que apesar de não explorar de forma tão deprimente e melancólica esse outro lado do ser humano, ainda explora a depressão. Uma coisa que me chamou a atenção em Celeste é o fato de que esse jogo tem pensamentos próprios, mas que estão certos de alguma forma. Se eu concordo com algo, automaticamente eu vou achar certo, então sei lá, mano. Mas nesse jogo, a personagem Madeline precisa escalar uma montanha pra provar a si mesma algo que ela nem sabe direito o que é. Enquanto isso, as inseguranças tomam conta de si, criando uma outra personagem que seria um lado mal, entre aspas, dela, que a impede sempre de tentar subir e prejudica tanto ela quanto seus amigos. Reparem que eu falei mal, entre aspas, porque essa personagem, essa Madeline invertida, ela não é do mal, e sim uma parte da própria Madeline que ela precisava aprender a cuidar. Você nunca vai conseguir se livrar desse seu vazio, dessa sua sombra. Você tem que aprender a viver com isso, você tem que aprender a cuidar desse lado de si e, claro, sempre cuidar de você. Eu aprendi isso não só com Celeste, mas também com o Ludo. Obrigado, Ludinho viajante. Vem viajar pra minha casa qualquer dia e me faz chorar com todo esse papo filosófico. E tem muitos pontos que te fazem pensar dentro de Celeste, principalmente se tratando dos seus diálogos, de outros personagens que têm inseguranças explícitas, que você também pode se identificar, como o Sr. Shiro. E até mesmo as crises de pânico da Madeline, onde cabe a você, jogador, controlar a respiração dela pra assim a acalmar mais um pouco. É realmente um jogo bem identificável que depois de terminar te faz refletir, pensar nos seus demônios internos e aprender que você não precisa ignorar eles e sim aprender a lidar com os mesmos. O terceiro jogo da lista é Gone Home, e cara, o que falar desse game? Gone Home é um jogo de exploração em primeira pessoa que inicialmente parece que vai te deixar em um clima de terror, e apesar de ter essa tensão, apesar de conhecermos ela diretamente, o jogo não é necessariamente de terror. À medida que vamos interagindo com os objetos, uma história de uma família vai sendo contada, uma história que envolve traição, brigas entre os pais, mas principalmente que foca na irmã da personagem que controlamos. Uma menina não muito aceita, meio que sem amigos, estranhinha, que se apaixona por outra garota. A gente consegue ver esse amor crescendo desde quando a garota percebeu que gostava da outra, desde quando elas se conheceram, né? Até o final, quando pensávamos que estava tudo acabado, mas ela meio que... Epa, eu vou dar spoiler, eu quero muito que você jogue o jogo pra saber o final. Mas esse jogo me fez não só pensar, refletir, mas sim chorar. Me fez perceber o quanto era importante pra uma pessoa ter esse amor, me fez sentir essa representatividade LGBT, algo tão pouco explorado nas mídias de hoje. Sério, quando vemos algo assim, o coraçãozinho gay se aquece demais, eu juro pra vocês. Os pais, inclusive, descobrem tudo, e esse diálogo poderia facilmente se encaixar com alguma situação que as meninas gays já passaram, né? O amor é o maior tema desse jogo, e como já dito, ele quer que você descubra que isso vai ter muitos altos e baixos, e que talvez possa dar certo no final, talvez não. Spoiler, isso não depende de você. O próximo jogo da nossa lista é Soma, e ele tem uma pegada totalmente diferente dos demais. Soma nos coloca num mundo subaquático pós-apocalíptico, onde precisamos nos esconder de monstros robôs, solucionar puzzles e abrir portas para ir passando de fase. O maior objetivo é descobrir o que aconteceu com esse mundo e levar a Arca para o espaço. A Arca é uma espécie de aparelho onde tem a mente das pessoas dentro, já que todos os recursos acabaram e elas não poderiam viver nesse mundo depois de tudo. Então nosso objetivo em resumo é salvar a humanidade. Fora a história de várias pessoas ao redor do game que são realmente emocionantes, e a aflição ao saber que nosso personagem simplesmente dormiu e acordou 100 anos no futuro, sem saber da sua família ou amigos, nós conhecemos uma mulher chamada Catherine, que nos ajuda enquanto tentamos lançar a Arca. O jogo é realmente muito bom, cheio de tramas e com os personagens que realmente nos assustam, mas o final dele nos deixa literalmente sem ar. Foram 7 horas jogando de um lado pro outro pra lançar a Arca com o nosso personagem e a Catherine juntos, o único resquício de humanidade que talvez restasse ali, e no final o que foi pra Arca foi só uma cópia da nossa mente, e não nós mesmos. Sim, eu dei spoiler, mas eu precisava disso pra fazer o vídeo, desculpa. Soma me fez realmente pensar em como a imortalidade no final pode ser algo totalmente agonizante, ainda mais nesse mundo. Saber que você estaria ali sozinho, com a sua única amiga tendo ido de ralas e você sem suporte
suporte nenhum pra saber como tirar a própria vida e acabar com esse sofrimento. No final foi como se nada tivesse valido a pena. E o jogo acabar com esse sentimento indefinido, esse vazio de saber que não deu certo, faz nós pensarmos olhando pra dentro de nós mesmos. Nós pegamos as dores dos personagens e no final, mesmo que tivéssemos zerado o jogo, foi como se nada tivesse acabado bem pra gente, foi como se nem tivesse acabado. E eu acredito que com isso, quando o roteiro faz a gente gritar e falar nem fudendo no final, foi exatamente o que eu fiz, vendo que tudo tinha sido em vão, todas as mortes e histórias que nós deixamos passar, ele nos faz pensar. E vale a pena ser experienciado. Nós impedimos pessoas de terminarem sua história pra no final nem acontecer o que queríamos. É realmente triste. O último jogo da nossa lista foi literalmente o jogo que mudou minha vida. Eu poderia falar de Life is Strange por mais de hora e eu vou fazer isso, mas em outro vídeo. Porque nada melhor do que falar do meu jogo preferido, né? Life is Strange nos coloca na pele de uma garota chamada Maxie, aparentemente normal, com uma vida normal, mas logo ela descobre que tem certos poderes de voltar no tempo. No entanto, ela abusa tanto desses poderes que acaba criando um caos por ter mudado a linha do tempo do destino. Esse conceito é bem explorado em mídias que utilizam do efeito borboleta, como o próprio filme que eu recomendo muito, inclusive, Efeito Borboleta. Então a Maxie consegue voltar no tempo, mudar suas escolhas e ver que a mínima coisa diferente que ela faria poderia mudar todo o destino da sua vida. Uma ligação recusada faria uma amiga de comes e bebes, literalmente sendo uma das escolhas mais difíceis do game. Dentro do jogo, podemos explorar várias realidades alternativas, vendo que se ela mudasse algo que na mente dela era ruim, mais tarde poderia ser pior. São diversas escolhas difíceis que fazemos. Vemos nossa amiga barra namorada literalmente implorar pra morrer, com muita dor. E cabe a gente matar ela. O foda é que foram nossas escolhas que nos trouxeram até aqui. Nós fizemos isso. Nós criamos realidades alternativas onde a vida estava muito diferente e pior do que esperávamos. Isso com certeza é agonizante. Claro que não dá pra fazer isso na vida real, mas um vazio surge muito rápido quando começamos a pensar que realmente, se tivéssemos feito a escolha certa em uma ocasião específica, talvez não estivéssemos aqui. Talvez as coisas não fossem tão ruins. Mas a gente esquece que também poderia ser totalmente o contrário. Poderia dar tudo mais errado do que já tá dando. E a culpa seria inteiramente nossa também. Tem muitas coisas pra se pensar sobre o Life is Strange, mas no vídeo de hoje vai ser o efeito borboleta que eu vou explorar. Nós não podemos mudar o passado. O presente só pode ser vivido uma vez. E é por isso que devemos buscar sempre sermos melhores pra não nos arrependermos. Ou nos arrependermos cada vez mais de escolhas no futuro. Porque como já dizia o game, essa ação teria consequências. E olha só quem veio falar aqui, mano. Meu amigo Setinho. O canal dele tá na descrição. E vamos ouvir o mano. Olá pessoal, meu nome é Sete e sejam bem-vindos a um vídeo do BunnyLol. Eu tô aqui com participação, né? Então valeu aí, já agradeço demais por isso. Então, o Bunny me chamou, basicamente, pra falar pra vocês sobre algum jogo que me fez pensar. E isso me fez lembrar de uma época bastante nostálgica do YouTube, que foi por volta de 2014, por aí. Que foi quando vários brasileiros fizeram um vídeo de um jogo chamado The Stanley Parable. Esse é um jogo indie, no qual ele oferecia uma proposta muito inovadora na época, que era basicamente você ser um personagem de um escritório, funcionário de um escritório. Tudo que você faz é narrado por uma voz, que é o narrador do jogo. Porém, o narrador ele fala caminhos para você tomar, só que você pode simplesmente desobedecê-los. E aí, o narrador fica confuso e você começa a tomar seu próprio rumo no jogo, quebrando totalmente a quarta parede. Esse é Stanley Parable, um jogo indie que propôs isso, uma coisa genial pra época. Hoje em dia a gente já consegue ver vários outros jogos fazendo essas metalinguagens, mas na época isso era muito genial. E ainda é, eu ainda vejo uma arte muito original nesse jogo. Uma coisa que fez muito eu ficar pensativo em relação a esse jogo é a sensação de liberdade que ele faz você sentir. Afinal, você está destinado a fazer ações que o narrador diz. Porém, você pode mudar isso completamente. E o jogo vai entrando em lugares absurdos, que chega até a ser um pouco surrealista. E isso que é legal, porque nesse jogo tem inúmeros finais. E se você decide obedecer totalmente o narrador, você vai ter um final simples. Mas se você for mudando e discordando do narrador e começando a tomar decisões diferentes, você pode ter finais absurdos. Fazendo uma analogia assim com a nossa vida, se a gente começa a viver a vida demais apenas num piloto automático, a gente vai ter um final simples. Agora, se a gente começa a tomar decisões extremas, decisões diferentes, a gente pode definir um novo sentido em nossa vida. E isso vai levar em finais inesperados. Para fazer esse vídeo, fui atrás de colocar muita filosofia. Para mim fazer esse vídeo ficar mais reflexivo, né? Porque era esse o objetivo. E eu pesquisei que basicamente isso que eu acabei de dizer é uma coisa que o jogo causa, que é chamada de liberdade versus determinismo.
E tem uma parada que o Nietzsche fala sobre isso, que é basicamente o filósofo dos jovens, dos adolescentes de 14 anos que se acham muito inteligentes. Ele diz uma parada muito importante, que de verdade é foda, que a gente tem que superar as limitações que a gente mesmo coloca na nossa vida por causa de convenções sociais. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Colocando agora na minha vida. Eu trabalhei com muitas coisas na minha vida de que eu não tinha nenhum interesse, porque eu tava precisando demais da grana. E isso fez, sem querer, várias vezes, eu botar o meu sonho, vários projetos meus, bem em segundo plano. E por mais que eu continuasse ganhando uma grana melhor, fazendo outros trabalhos, eu acabava desistindo do meu sonho. Isso tudo por limitações que eu falava, nossa, eu preciso muito dessa grana, eu preciso muito dessa grana. E eu acabava almejando demais do que eu necessitava. Então, às vezes, eu ganhava mais do que eu tô ganhando agora, mas eu tava fazendo algo que eu tava totalmente infeliz e que depois de 10 anos eu ia estar fazendo aquilo e o meu sonho ia estar sendo deixado de lado. Então é aquilo, a gente tem que lutar pelo que é imposto pela gente. E esse jogo faz isso. Se a gente tivesse sido apenas o narrador, a gente estaria vivendo uma vida de um funcionário de escritório que tem uma vida extremamente pacata e chata. Quando eu comecei a desobedecer esse narrador, eu descobri tanto segredo desse jogo, tem tanta coisa por trás, que, mano, você fica louco, mano. E é aquilo, quando a gente começa a explorar o que tem dentro do jogo, o que o narrador fala, a gente descobre que esse narrador é até um vilão. Parecendo que a gente tá questionando se a gente tem autonomia de verdade nas decisões que a gente tá tomando. Porque às vezes o narrador no jogo fala pra gente tomar decisões e a gente acaba evitando elas, e a gente aí começa a ir no caminho que o narrador queria, entendeu? Parecendo que ele tem controle de tudo. Sendo sincero, Stanley Parable, na minha opinião, é um jogo sensacional e muito inteligente até hoje. E ele é meio que uma jornada filosófica que nos convida a refletir a nossa existência e a nossa liberdade. Porque quem nunca se fez essa pergunta? Será que eu tô realmente vivendo ou eu tô só apenas existindo? É meio coringa das ideias essa frase. Então, papo reto, rapaziada. Eu convido muito a vocês baixarem esse jogo, a jogarem esse jogo, porque, meu Deus, vai mudar muito várias questões da vida de vocês. Pelo menos mudou muito minha cabeça. E esse é um jogo que desde 2000 e tantos lá, desde 2014, esse jogo mexeu muito com a minha cabeça. E eu comecei a ver vídeo dele novamente pra fazer esse vídeo aqui. E de verdade, mano, esse jogo é sensacional, velho. Ele te faz pensar pra cacete. É isso, rapaziada. Muito obrigado, gente, por ter visto o vídeo até aqui. Eu tenho um canal também, né, que é basicamente um canal onde eu falo de jogos e da cultura dos jogos em geral. Então eu faço muita crítica a jogo e, inclusive, eu vou começar um montão de conteúdo relacionado à criação de jogos. Inclusive, já conversei com alguns criadores pra me entrevistar eles e já tô fazendo alguns jogos também pra trazer pra vocês, muito interessante. Então dá uma passada lá, que se você gosta de gaming culture e de criação de jogos, eu tenho certeza que vocês vão gostar do meu conteúdo. E é isso, gente. Falou, deixa o like, se inscreve, hein? Ajuda o moleque, mano. O moleque tá aí, ó, necessitando grana igual todo mundo, mano. Ajuda o moleque, dele ficar rico, mano.